Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados, eu gostaria de falar-vos hoje acerca da criação dos céus, da terra e de tudo o que nele se contém. Chamo a vossa atenção para o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1. Estarei lendo alguns versículos e, se possível for, eu farei algum comentário da palavra de Deus. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia 2. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela e sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvores frutíferas cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 3. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja ela para sinais, e para o tempo determinado, e para os dias e anos. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produzas as águas abundantemente répteis de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todos répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai e enchei
encheis as águas no mar e as aves multiplique-se na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando, Deus, na tua presença, pedindo, Senhor, da tua graça, do teu revestimento santo, Pai. Eu quero, Senhor, nesse dia ministrar a tua palavra, falar, Senhor, sobre a criação de todas as coisas. Eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, use-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme o desígnio do teu Espírito Santo, Pai. Eis que eu tentarei falar sobre a criação de todas as coisas, mas não estarei falando sobre a criação do homem, estarei deixando para falar por último, Pai. Eu te peço uma unção especial em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados e diletos irmãos, peço-vos desculpa, perdão, acerca desses barulhos de latida de cães, de cachorros. Eu não tenho nenhum cachorro, mas a vizinhança tem. Então não há como controlar os barulhos. Vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz o relato da criação, livro de Gênesis. Gênesis significa início, criação. O livro, ele traz-nos a história da criação de tudo. Do princípio, a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação de Deus, no princípio, ele criando os céus e a terra. A Bíblia nos relata que a terra, ele não tinha forma. A terra, inclusive, era vazia. Não havia nada na terra. A terra era vazia, não tinha forma. Inclusive, havia uma treva intensa. O abismo, a Bíblia relata que havia trevas sobre a face do abismo. Isso demonstra, amados, que o abismo ele está embaixo. O abismo ele está embaixo e nesse abismo existem trevas. E a palavra do Senhor relata que o Espírito de Deus ele se movia. Alguma Bíblia diz que pairava sobre a face das águas. Aqui demonstra-nos que o que existia era uma imensidão, um amontoado de água. Havia muita água e, inclusive, o planeta Terra, ele é considerado o planeta das águas. É o planeta azul, como é conhecido. E aqui ele nos mostra que havia um amontoado de água. Mas o Espírito de Deus, ele pairava, ele movia-se sobre a face das águas. E então Deus começou criando todas as coisas. Ele criou a partir da sua palavra. A Bíblia diz que Deus disse, ele diz, haja tal coisa. A primeira coisa que Deus disse foi, haja luz. Então, a luz surgiu. Não sei de que maneira, pois havia uma densa treva, diz segundo a palavra. De repente surge a luz, um brilho glorioso surge na presença de Deus. E Deus vê que essa luz era boa. Então Deus, ele continua a sua criação. Ele faz a separação entre a luz e as trevas. E a luz ele chama de dia. As trevas ele chama de noite. Então Deus cria dia e noite. Primeiro ele cria a luz, e após criar a luz, ele separa a luz das trevas, e a luz ele chama de dia, e as trevas ele chama de noite. Então Deus continua a sua criação. Ele viu que isso era muito bom, e Deus chama, portanto, a luz de dia, as trevas ele chama de noite. E nesse foi o primeiro dia, foi
o primeiro dia, a primeira manhã e o primeiro dia, a primeira tarde do dia primeiro. Este foi a primeira criação de Deus. Deus criando a partir da sua palavra. E novamente, no segundo dia, Deus começa falando. E disse Deus: haja uma espação no meio das águas. E haja separação entre as águas e as águas. Deus agindo por meio da sua palavra, Ele dando a ordem. E nós vemos aqui que a palavra é o próprio Senhor Jesus. A palavra é o verbo de Deus, o verbo encarnado, o verbo que se tornou carne, o verbo que habitou entre a humanidade. Então, é Deus ordenando, o Senhor Jesus criando e o Espírito Santo trazendo a existência. Aqui existe a Trindade trabalhando unanimamente, unido para a criação de todas as coisas. Então Deus, Ele agora separa. Ele separa a água que está em cima e a água que está embaixo. Ele diz que haja uma espação. E Deus fez essa espação e fez a separação entre as águas que estavam debaixo e a água que estava em cima. E Deus chamou a espação, chamou Deus a espação céus, e foi, no caso, a tarde e manhã do dia segundo. No terceiro dia, Deus olha para a terra. Deus, Ele contempla a terra e Ele ordena que as águas que estão debaixo dos céus se ajunte no lugar e que apareça a porção seca da terra, que apareça a porção gloriosa que nós chamamos terra, onde nós podemos habitar. Deus criando, Deus agindo, Deus atuando. E Deus, Ele olha para a terra e Ele diz que que a água se ajunte no lugar. E Ele chamou o lugar seco de terra, e o lugar onde as águas estavam, Ele chamou de mar. As águas debaixo dos céus, aparece a porção seca, e assim foi. Ele chamou Deus a porção seca, a terra, e o ajuntamento de água Ele chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus, Ele agora ordena, Ele olha para a terra, e Ele ordena que a terra produza erva, que a erva contenha semente, que há árvores frutíferas surja sobre a terra, que produza frutos segundo a sua espécie, e cujo fruto produza semente, e que esta semente esteja nela. E assim foi, Deus criando a terra. E a terra produz as ervas, e as ervas dando semente, e as árvores frutíferas também produzindo a semente para dar continuação das suas espécies. E viu Deus que isso era muito bom. Deus agindo na criação. E isto foi o terceiro dia. No terceiro dia que Deus olha para a terra. E no terceiro dia Deus cria tudo aquilo que produz fruto, tudo aquilo que é verde, tudo aquilo que é erva, Deus produz no terceiro dia. E isto foi no quarto dia. Deus olha novamente para os céus. Ele agora ordena que haja luminares na expansão dos céus, para ver a separação entre dia e a noite. Então Ele cria para que esse luminares sejam sinais para determinar as estações do tempo e determinar os dias, os anos, e esses luminares viessem a existir na expansão dos céus, ou seja, no céu atmosférico, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares que nós conhecemos. Ele fez o sol, Ele fez a lua. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E para auxiliar a lua, Deus fez as estrelas dos céus. E Deus pôs
na expansão dos céus para alumiar a terra. É Deus criando, preparando a terra para a sua coroa da criação. Eu estarei falando sobre esta coroa da criação num outro áudio, mas Deus preparando a terra para a criação do primeiro ser humano, e Deus preparando o lugar onde Ele estaria colocando a sua primeira criação, a sua mais perfeita criação, que era o ser humano. Deus agora coloca na expansão dos céus os luminares para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom, e foi a tarde e o dia o quarto dia. No quinto dia, Deus ele ordena que as águas venham produzir todos os tipos de seres viventes, de alma vivente, e então ele passa também a criar as aves dos céus. Ele ordena que as aves dos céus voam sobre a expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias, todos os répteis de almas viventes, que possa sobreviver nas águas abundantemente. Ele produz conforme a espécie todas as aves de asa, conforme a sua espécie. Deus, inclusive, ele produziu as bestas feras que povoam os mares. Nós não conhecemos, os cientistas podem sim conhecer e identificar quem são essas bestas feras que a Bíblia nos relata, mas nós, pregadores que conhecemos a palavra de Deus, podemos nos basear naquilo que a palavra de Deus diz. Então nós não temos a espécie destas bestas feras, mas Deus ele produz tudo. Ele produz todos os seres viventes que possa povoar os mares, as águas, os rios, e também ele produz as aves dos céus. Ele produz todos os seres que rastejam sobre a terra. Deus abençoou dizendo: frutificai, multiplicai e enchei a terra, enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem-se na terra. Isto foi o quinto dia da criação. O sexto dia da criação, nós veremos que Deus começa agora criando os gados, criando todas as bestas feras da terra. Mas isto eu estarei vos falando amanhã. Amanhã eu estarei falando sobre a criação dos gados, dos grandes animais, algumas já em extinção, mas somente amanhã. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Você que me acompanha, pega seu copo com água, estaremos orando agora, louvando, glorificando, exaltando o eterno e soberano Deus, o Criador de todas as coisas. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, mais uma vez, ó Deus, entrando na Tua presença. A minha alma, Senhor, exalta o Teu nome e glorifica a Ti. A minha alma, Senhor, bendiz o Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus criador dos céus e da terra. O Senhor criou a partir do nada. A Tua palavra nos relata que havia trevas, somente uma densa trevas, havia um amontoado de água, e o Senhor passou a ordenar que surgisse as coisas que hoje existem, que viesse a existir por meio da Tua palavra. E o Senhor passou a ordenar, o Senhor passou a falar, usando um verbo
que a tua palavra divina e o verbo que hoje nós conhecemos ser o Senhor Jesus, o verbo que se transformou em carne, ele criava todas as coisas para trazer a existência por meio do Espírito Santo. Ó meu Deus, eu te louvo, te engrandeço, te glorifico, pois o Senhor é um Deus santo, é um Deus imutável, um Deus poderoso, um Deus sarador, um Deus curador, um Deus criador, um Deus benigno. A tua benignidade é eterna, a tua infinita misericórdia tem se estendido de geração em geração sobre as nossas vidas. Por isso, meu Deus, estou aqui, orando e buscando a tua presença, Pai, buscando o teu Shekinah, buscando o teu poder. Eis aqui, ó Deus, na minha mão direita, um copo com água, Pai, que apresento a ti, Senhor, pedindo que o Senhor unja esta água, para que eu possa dele participar, e que esta água seja uma cura interior, uma cura da minha alma, Senhor, a cura do meu espírito, Pai. Eu te louvo, meu Deus, por saber que o Senhor preparou a terra, que o Senhor arquitetou a terra, que o Senhor fez com que a terra surgisse, preparando a terra, preparando, Senhor, toda a condição favorável, o clima, a estação do tempo, tudo para que viesse colocar aqui nesta terra a mais perfeita criação do Senhor, que é a coroa da sua criação, todos os seres vivos, todos os teus servos que o Senhor criou por meio da tua grande benevolência. E ao fazer a primeira criação, o Senhor fez a coroa da criação, que é justamente os nossos antepassados que vieram antes de nós, que foi o primeiro homem, a primeira mulher, Pai. Ó meu Deus, Pai amado, eu te louvo, te exalto e te glorifico em o nome do Senhor Jesus. Receba, Senhor, a minha oração. Receba, Senhor, a minha adoração. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã, que me acompanha através da rede social, Pai. Abençoa, Senhor, esta tua serva que ora, Senhor, pela sua família, que clama pela sua família, Pai. Abençoe, Senhor, este pai de família que muitas vezes, ó Deus, está desempregado, Pai, que tem saído pela manhã em busca de uma colocação do mercado de trabalho e muitas vezes, ó Deus, tem voltado desanimado para o seu lar. O Senhor é Deus, Criador. O Senhor pode abrir uma porta neste instante para que teu servo seja, Senhor, contratado no mercado de trabalho com salário digno para saldar as suas dívidas. Este, Pai, é o meu pedido. Abençoe cada membro, cada componente de cada grupo de oração, Pai. Aonde este áudio de oração for postado, Pai, que a tua bênção, que a tua graça, que o teu poder, que o teu Shekinah esteja sobre a vida de cada um, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro pelas pessoas, ó Pai, que estão enfermas, que estão abatidas, que estão doentes espiritualmente, que estão com a sua alma muitas vezes enferma, Pai. Pessoas que estão com enfermidade muitas vezes física, uma enfermidade muitas vezes nos ossos, nos tecidos, uma enfermidade muitas vezes no sangue. Pessoas que foram atacadas por espírito causador de enfermidade, Pai. Que este mal caia por terra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, a cada um de vocês. Receba essa humilde oração em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.